A América Latina tem o privilégio de contar com um médico brasileiro que mais entende de emagrecimento com saúde. Com o aumento de acesso às redes sociais, as pessoas estão vivendo um momento bem peculiar, onde só tem vez P e PP. Eu já vou logo falando que eu não uso nem P e nem PP. Doutor Maurício Hirata, muito obrigada por estar aqui no canal Conexão. É um prazer recebê-lo. E antes de começarmos a falar de emagrecimento com saúde, né, quero que você se apresente. Quem é o Dr. Maurício Hirata? Bom, na verdade, sou um médico ainda analógico, né? Meus professores da época de endocrinologia eram o Dr. Geraldo Medeiros, o Dr. Alfredo Hopper, que infelizmente não está mais aí com a gente. E na minha época, eu sou formado há bastante tempo, a gente tinha essa informação presencial em congressos, né? Então, eu sou membro hoje faz tempo que eu sou membro da Endocrine Society, da American Association of Clinical Endocrinology, da Sociedade Europeia de Endocrinologia. A gente tinha que ir até lá para pegar a informação. Hoje é tudo online. O fato de ser online é uma coisa boa e ruim, né? Porque a informação acaba sendo vulgarizada e principalmente mal interpretada. Então é importante, quando você abrir as mídias sociais, verificar se a especialidade do médico, entre aspas, existe. O Conselho Federal de Medicina acabou de editar uma norma que essas pós-graduações, que tem milhares de pós-graduações, elas não devem ser indicadas como especialização. Então, a pessoa faz uma pós-graduação de endocrinologia. É diferente de você ter o título de Conselho Federal de Medicina. Então tem que checar isso aí. E a questão das mídias sociais é que a gente hoje em dia busca um padrão que é irreal, né? E eu tenho as mídias sociais, estou aprendendo a gostar, né? Mas o padrão de vida, o padrão de realidade que existe lá, ele é inalcançável. Então, os próprios artistas, médicos, entre aspas, né? Eles proporcionam coisas que não existem. Então, a primeira coisa que quando você vai procurar um médico, alguma coisa, é ver se ele existe. E segundo, se o padrão é uma coisa verdadeira. Eu consigo deixar uma pessoa com um corpo de Hollywood, mas tudo tem que seguir uma ética. E infelizmente, não é o que a gente observa hoje. Então é muito uso de anabolizante excessivo, hormônio de crescimento, práticas antiéticas, implantes loucos. E eu, infelizmente, acabo pegando os efeitos colaterais disso aí. Infelizmente. Então, só para citar um caso que eu peguei essa semana passada, fiquei sabendo, aliás, que a paciente só tinha um rim, fez o implante e perdeu um pedaço do rim. Ela teve um infarto. Então, prestar atenção no que você está fazendo. Quem é o especialista em hormônios, é endocrinologista, né? Alguns ginecologistas têm uma boa formação. Na minha época de residência, consegui até dar aulas de endocrinologia, né? Tenho um pouco de orgulho de falar para os residentes de ginecologia. Então procure sempre a informação científica e precisa. Não vá por foto, não vá por vídeo, não vá por TikTok, pessoa fazendo macaquice ou defendendo teorias estranhas, tipo remédio para colesterol não existe, né? Procure a realidade. É importante. Você pode estar bonito por fora, mas se sua cabeça, seu interior estiver ruim, não vale nada. A gente tem vários casos aí de artistas, né, que cometeram suicídio ou que pegaram câncer, etc. Então procure a sua felicidade e procure estar bem de saúde, porque o seu bem mais valioso é a sua saúde. Nada paga você estar bonito por fora e podre por dentro, que é o que a gente tem visto. Hoje a gente tem uma epidemia de uso irresponsável de hormônios, infelizmente, e de padrões de beleza que são inalcançáveis. Então, procure se informar e atingir a realidade. Falando em suicídio, eu fiquei até horrorizada, né? Teve uma Miss dos Estados Unidos que suicidou e depois foi detectado que, assim, ela estava tomando muitos remédios, querendo se encaixar num padrão internacional de beleza, que ela
coisa assim magra que quando anda até... E assim, a gente tem visto muitas pessoas também depressivas, né? Porque assim, a quantidade de remédio que se toma, a quantidade de loucuras que se faz para alcançar isso, tudo por conta desse aumento de rede social, que a grama do vizinho sempre é mais verde. Bate o olho e fala, meu Deus, como eu faço para ficar tão bela, como eu faço para ficar desse jeito. Você tem sentido essa diferença de busca de pacientes também na tua clínica? Infelizmente eu tenho sentido essa questão, principalmente por causa desses 2 anos aí de confinamento pós-Covid. Então houve uma retração social, as pessoas se informaram muito por internet, mídias sociais, e os padrões de beleza infelizmente mudaram, porque o que você vê ali na mídia social é inalcançável, tá todo mundo feliz, né? Eu queria ser assim também. Eu também. E então eu volto a insistir que importante a sua cabeça, essa questão da depressão que você citou, realmente está tendo uma epidemia de depressões e ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, e uma das culpas dessa ansiedade é que as pessoas procuram ser felizes do jeito que as mídias ofertam. Eu também queria ser feliz desse jeito, mas não dá, entendeu? Então, você tentar uma felicidade que é inalcançável é uma coisa fútil, acaba deprimindo as pessoas, principalmente adolescentes. Tenho atendido muitos adolescentes lá, tem uma epidemia também de adolescentes deprimidos pós-Covid, adolescentes e jovens, né, que estão em faculdade. E eles perderam o gap da interação social, das festas. Então, eles estão com um grau de introversão muito grande, eles não conseguem interagir, e o índice de depressão vai aumentando, fora a crise econômica, social, política. Então, por incrível que pareça, hoje o endocrinologista sempre teve, mas hoje o endocrinologista ele tem que ter uma ótima formação psiquiátrica. Eu não seguro todos os casos, em alguns casos eu tenho que indicar para colegas. Mas a gente não consegue tratar excesso de peso ou obesidade sem tratar o cérebro. E não é o que está acontecendo hoje. Então as pessoas vão no médico, a pessoa dá um remédio lá, um Ozempic, alguma coisa para você perder o apetite, e esquece do status mental. O que comanda a nossa saúde, o nosso coração, o nosso estômago, é o cérebro. É como a gente está de cabeça. Se você não cuidar disso aí, não adianta nem você emagrecer, é melhor ficar gordo. Você tocou num assunto muito delicado, afinal de contas, obesidade é um problema de saúde pública, né? Sim. E na tua opinião, como que a política poderia contribuir para que essa cultura fosse implementada na sociedade e esses adolescentes, né, desde criança, já tivessem essa orientação de uma vida saudável e, inclusive, envelhecer com saúde, né? Você acredita que a política poderia contribuir de uma maneira positiva? De que forma? Com certeza é obrigação dos governos auxiliar as pessoas que não têm capacidade econômica para fazer uma dieta, comprar, porque hoje em dia é caro, né? Comprar fruta, verdura, peixe, caro, ir para uma academia. Então teria que ter uma política econômica. Teve algum tempo atrás nos congressos de endocrinologia discutia-se muito essa questão. A Michelle Obama teve uma ideia muito interessante de educação alimentar nas escolas. Aqui no Brasil eu acho que deveria ser uma matéria obrigatória. As próprias merendas deveriam ser mais monitoradas, porque a criança bem orientada ela consegue orientar o adulto. Então a gente está armando, faz tempo já que a gente está armando essa bomba atômica, né? Tem muita criança, muito adolescente fora do peso, isso acaba provocando bullying. Então o que eu, na minha modesta opinião, né? Não sou nada, não sou político, não tenho nenhuma vertente. O que eu acho que deveria ter de gestão política, né? Primeiro, baratear os alimentos saudáveis. Então, fruta, verdura, peixe, não deveria pagar imposto.
É remédio, né? Já é muito caro. É prevenção até. Segundo, teria que ter uma agenda de programar, de espalhar ginásios poliesportivos pela periferia para bairros que não têm um alcance econômico. Hoje em dia você fazer exercício, ou você tem uma academia no seu prédio, ou você vai para uma academia. O pobre não tem como. E a terceira questão, isso é uma coisa que é feita no Japão, é a própria ginástica laboral. Então, um períodozinho lá no Japão, antes de você começar suas atividades de trabalho, você faz um pouquinho de ginástica. É o mínimo, né? Mas as medicações também para tratar obesidade são caras, então tudo teria que ter uma conduta governamental. Os Estados Unidos teve uma visão muito boa com a Michelle e parou agora. E eu não vejo nenhum país assim, que eu saiba, né? Eu sou ignorante em termos políticos, não vejo nenhum país com essa política. Mas o que a gente gasta depois, com infarto, com AVC, com diabetes, é muito maior. Então, prevenção começa na base. Eu atendo algumas crianças, mas eu observo, por exemplo, que o atendimento de crianças depende dos pais. Então, se os pais não têm uma cabeça boa, por exemplo, eu não atendo. Se a criança está lá na dieta, no regime, os pais pedem pizza, por exemplo, no fim de semana. Então, tudo depende dessa consciência familiar. Então, na tua opinião, existe uma idade determinante que pode virar a chave no ser humano, essa coisa de hábito? Existe uma idade que você fala assim, a partir de tantos anos você já começa a ter esse cuidado com a pessoa ou não? Cuidado tem que ser feito desde na verdade, até intraútero, né? Dependendo da alimentação, você já consegue provocar um aumento de peso. Por exemplo, na época da Alemanha nazista, por que pareça, as mulheres que ficavam confinadas nos campos de concentração, geraram crianças que futuramente iam ser obesas. Então, por exemplo, as mães que fazem muita dieta durante a gestação, elas criam um ambiente de fome no hipotálamo dos nenês. Isso já está comprovado. E aí, a partir do momento que nasceu, é a educação alimentar básica. Eu canso de ir em restaurante, etc. Eu vejo criança tomando Coca-Cola, Como se comendo fosse junk água. food. Então, e incentivando, inclusive, né? Então, agora, em questão de idade para começar, nunca é tarde para você começar. Eu tenho pacientes que têm 80 anos, atendi um semana passada, 82, que ele veio começar. Então, nossa perspectiva de vida ela vai mudando hoje. Antigamente, 70 anos, 70 e pouco acabava. Hoje eu vejo pacientes com 80 e poucos anos que estão começando a se cuidar. Tem a parte da sexualidade também, que é importante, a gente tem que ver essa questão, porque a gente acha que o idoso está morto sexualmente, e não é bem por aí. Então, é uma questão muito complexa, perguntas difíceis que você me faz, mas são importantes. Falando em saúde sexual na boa idade, né? Existe uma idade limite, ou mínima ou máxima, que tanto o homem quanto a mulher busca a tua clínica para tratar de hormônios, para poder ter uma vida saudável e duradoura, sexualmente falando? Assim, o hormônios sexuais, a testosterona, o estradiol, não são responsáveis só pela parte sexual, né? Toda a nossa saúde, pele, cabelo, até coração, eles advêm ou dependem dessa parte hormonal. Então, a idade, na verdade, ela tem que ser feita uma avaliação periódica. Então, por exemplo, adolescente, né? Tem que ser feita uma avaliação já para como é que estão os hormônios. Os adolescentes, porque a gente vê a parte de crescimento, vê se a testosterona está legal, o hormônio feminino. E por aí vai seguindo. Então, assim, o clássico hoje é na parte da menopausa, né, aos 40 e poucos, 46 anos na mulher. E o homem, hoje em dia, tem havido muito erro médico, entre aspas, né? Então eu vejo pacientes jovens que têm tomado testosterona por prescrição médica. Quando você prescreve testosterona para um paciente jovem,
ele para de produzir a sua testosterona. É como se você fosse dando uma pílula anticoncepcional. Então o testículo da pessoa vai reduzindo. Se esse jovem quiser ter filho, ele vai ter que fazer um tratamento para tentar produzir novamente os espermatozoides. Então a testosterona, principalmente nos homens, ela tem que ser dada se você conseguir ou constatar uma falta. Não é você estar dando testosterona porque você vai ficar forte e garanhão. Infelizmente não acontece isso aí. Então eu vejo muitos pacientes que vêm tomando mega doses de testosterona, tem um efeito inicial bom, mas depois perde. Então a saúde sexual hoje em dia, ela é muito valorizada, as pessoas todas têm que ser super-homem ou mulher maravilha, mas não é a realidade. Então a gente tem que adequar sempre na dose mínima, porque principalmente nas mulheres, né, você dá doses muito altas de hormônio, aumenta a chance de ter câncer de mama, por exemplo. Fazer uma triagem, hoje em dia temos vários exames aí para detectar se você tem uma possibilidade ou se você tem alguma contraindicação de reposição. E a reposição bem feita, ela é muito boa. Agora, mal feita é melhor não fazer. E é o que eu tenho recebido, infelizmente tenho recebido muito na clínica. Então tem muitos profissionais que não têm informação na área de endocrinologia. Já recebi pacientes que vêm de dentista tomando hormônio. Entendeu? Não sei onde que eles aprenderam, porque eu não conheço nenhuma glândula endócrina que fique na boca, mas tem que ser feita uma regularização urgente dessa área. Tem muitos médicos que prescrevem muito bem, mas hoje é um problema de saúde pública. Então, quando você faz a reposição bem feita, se a pessoa não tem nenhuma contraindicação, a vida segue e ela se estende com uma boa qualidade. Mal feita, cuidado. Então, procure saber quem que está prescrevendo, qual a formação do médico. Se ele fez um curso de fim de semana, por exemplo. Né? Tem muitos que fazem curso de fim de semana. 3 dias. Não, curso de fim de semana e começam a prescrever. Então, veja se a pessoa tem uma boa formação, se ele é ginecologista, se é endocrinologista. E procure referências também no currículo. Ninguém olha o currículo das pessoas. Hoje a gente vê quantos seguidores, né? Muitos compram, né? Você pega a pessoa, tem 1 milhão de seguidores, dois comentários. Então veja o currículo, né? Onde que a pessoa trabalha, para depois você decidir. O ideal sempre é uma referência pessoal, mas nem sempre dá certo, né? Eu não consigo agradar todo mundo, por exemplo, às vezes pode ser bom ou pode ser ruim. Sim. Mas o essencial é a formação acadêmica. Isso você defende muito, essa questão de formação acadêmica, né? Até porque hoje, para você passar conhecimento, você tem que ter uma base, né? E essa tua base de pesquisas, né? Hoje, todo dia a gente recebe uma informação nova, onde você procura se instruir e se capacitar para poder oferecer aos teus pacientes esse conhecimento mais técnico. Então, antigamente a gente tinha que ir nos congressos internacionais. Hoje eu recebo diariamente informações da Endocrine Society, que é a Associação Americana de Endocrinologia, da European Society of Endocrinology e vários outros órgãos. E eu também faço parte do corpo clínico do Einstein, do Hospital Einstein, e do Sírio-Libanês, que eles também mandam informações eletrônicas por e-mail ou por WhatsApp de tudo que é científico. Então o que eu vejo também que é um absurdo, muito médico, entre aspas, porque eu não considero médico quem faz isso aí, eles pegam um artigo de 3ª categoria e falam, por exemplo, eu vi um recentemente, remédio para colesterol não serve para nada. Se não servisse para nada, tinha que ser suspenso. O remédio para colesterol ele diminui 40% a chance de você infartar. E ele cita lá inúmeros efeitos colaterais que são raríssimos, né? Ou improváveis. Então, várias vezes, ontem mesmo recebi uma paciente, ela deu um hiato de 2, 3 anos, uma paciente famosa, inclusive, no meio aí, de vir na minha clínica, que o médico suspendeu a medicação de colesterol. O colesterol dela faz 3 anos que está estourado.
Então, preste atenção onde que veio essa informação. Mesmo nos meios de imprensa, a imprensa ela quer dar a informação, mas ainda não existe uma cultura de verificar se a informação é confiável. Então a gente vê muitas informações científicas falar tal coisa faz mal. Mas você vai ver uma revista de quinta categoria. É que nem você... Não estou desmerecendo caras. Mas você vê no artigo lá, apareceu na cara que tal coisa. Não é. Então a revista ela tem que ser indexada, tem que ser internacional. E tem que haver uma revisão criteriosa médica. Não é porque também saiu numa super revista que seja uma verdade. Mas, por exemplo, eu não invento nada. Infelizmente. Não consigo. Eu só copio o que é bom e tento adotar. E o que é bom para mim é o consenso. Então, sigo sempre o consenso. Eu não discuto com ninguém. Né? Quando vem um médico questionando a minha conduta, eu falo, não fui eu que inventei. É um consenso da Associação Americana de Endocrinologia, por exemplo. Uma pessoa curiosa, um profissional que está sempre atento aí a essas modificações e informações novas que vão surgindo a cada dia, né? Como que surgiu essa sua paixão pela medicina? Você sempre foi essa pessoa curiosa? Essa é uma história bem interessante, né? Então, meu pai me levou... Meu pai já era visionário, né? Uma classe média, era funcionário público, né? Já está falecido, infelizmente. Mas ele me levou aos 12 anos de idade, mais ou menos, para avaliar se minha puberdade estava normal. É uma coisa incrível, né? Para a idade, para a época, aliás, desculpe. E quem me atendeu foi o Dr. Armando de Aguiar Pupo, que foi um dos primeiros endocrinologistas, talvez o mais importante de todo esse período. E me impressionou muito essa consulta, porque ele me perguntou questões, examinou meu testículo, né, que eu achava uma coisa esquisita, né? Falou que estava tudo normal. E me impressionou esse approach dele. Eu achei ele muito profissional, ético, e eu falei, pô, quero ser que nesse cara. Longe de ser, né? Mas a partir daí Foi tua inspiração. a partir daí eu já encanei com endocrinologia, né? Antes mesmo de entrar na faculdade e me segui inspirado por essa atuação desse mestre, que foi uma das pessoas que fundou as bases hoje da nossa endocrinologia. A endocrinologia brasileira é uma das melhores do mundo. Eu considero talvez até a melhor, eu e meus colegas, né? Uma coisa meio arrogante de falar. Quando você vai para os Estados Unidos, você tem uma miríade de médicos endocrinologistas. Aqui não, a coisa está concentrada, né? E o endocrinologista tem que ser uma pessoa curiosa. Então, o que me auxiliou muito na minha formação hoje como médico é eu ter passado um período aí de residência e de pós-residência em hospitais públicos. Por exemplo, eu atendi durante um bom tempo no pronto-socorro do Hospital Heliópolis. Então, lá eu atendia de tudo, baleados, então tinha que fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Na época a AIDS estava começando, então eu me lembro até hoje que eu tinha que fazer diálise peritoneal num paciente. Né? Peritoneal é na mão, não é na máquina, né? E hoje o que eu recomendo para os meus... Trabalhei também na unidade coronariana, né? Nas UTIs cardiológicas. Então hoje o que eu recomendo para os colegas aí que têm saído agora das residências e que desejam se aprimorar como médico é não se fixar somente na especialidade. Então hoje as pessoas, os médicos, eles não têm essa visão de medicina geral. A recomendação que eu dou para os meus colegas que têm saído agora das faculdades é fazer pelo menos 2 anos de saúde pública. Aqui em São Paulo, as UBSs que a gente tem, para mim, são as melhores do mundo. A nossa rede pública aí do SUS aqui em São Paulo é a melhor do mundo. Né? Você consegue um atendimento decente, as UBSs são novinhas, né? Tá tudo, muitas não são boas, mas tem muitas que são boas. E você tem um atendimento tão bom quanto os hospitais particulares. Claro que tem fila, etc. Mas se você comparar, por exemplo, com a Inglaterra,
ou nos Estados Unidos que não tem, ou no Japão que não existe serviço público. A gente está num grau acima e isso eu acho que tem que ser preservado e aprimorado. Com essa bagagem aí de vida, né, de vida pessoal e vida profissional, que conselho você dá para pessoas que estão buscando a medicina como profissão? O conselho que eu dou para quem procura a medicina, minha filha, a mais nova, quer fazer medicina. Infelizmente tem havido uma profusão aí de novas faculdades, né? São Paulo está com não sei quantas faculdades, vai ter uma inundação já está tendo uma inundação de novos médicos todos os anos. Vão abrir talvez a importação novamente de médicos. Então o conselho que eu dou é você não ficar pensando muito em dinheiro. Eu nunca pensei muito, nem penso hoje em dinheiro na minha carreira. O dinheiro talvez ele venha como consequência. Lógico que não está bom para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Mas o conselho que eu dou é, se você for fazer medicina, hoje já é, na época que eu saí já era difícil, hoje está praticamente impossível, mas se você gosta, isso já é o suficiente. Você pode receber o melhor salário do mundo, se você não gostar da sua profissão, isso já te frustra. Então, pelo menos, sei lá, 2/3 da nossa vida se passam trabalhando, então procure o que você gosta. Se a medicina te satisfaz, se supre sua alma, vai em frente. Não pense em dinheiro, não. Muito bem, muito obrigada. Agora a gente vai passar por uma etapa do ping-pong. Tá pronto? Sim. Comer assistindo televisão. É péssimo porque a gente não percebe o que a gente está comendo, não só TV, como telas, celular. Na minha casa tem esse problema com minhas filhas, então tem que cortar. Na vida, médico ou Superman? Não sou nenhum dos dois, sou normal. Jejum intermitente. Com orientação médica é excelente, é um bom método, está associado com longevidade, etc. Mas não faça sozinho. Um prato de frutas ou de chocolate com brigadeiro? Depende da época, eu não proíbo ninguém de fazer nada. Às vezes eu vou nos restaurantes e as pessoas têm até vergonha de me encontrar. Mas você pode comer chocolate, pode comer o que você quiser, pode beber. Existem frutas, inclusive, que engordam mais que chocolate, né? Ou não? Tudo depende do equilíbrio. Você come um pouquinho de chocolate, tá bom. Ou pode comer uma barra de vez enorme. Né? O importante é você fazer o day after, a semana seguinte, legal. Livro que marcou sua vida? Musashi, que é uma história romanceada do maior samurai que existiu no Japão. O que são pessoas para você? Pessoas são meu foco da existência. Então, cada vez mais, estou ficando velho, cada vez mais eu procuro ajudá-las e é uma coisa que me alimenta. Então, a gente tem que tentar parar de ser egoísta e ajudar todo mundo. Muito bem. Seu trabalho em uma palavra? Ajudar. Vida pessoal, vida profissional? Tá meio desequilibrado pro profissional. Tenho tentado reduzir, mas é paixão. Paixão é difícil, né? Paixão é difícil. A vida pessoal são minhas filhas, alguns amigos. É isso, acabamos de falar com o Dr. Maurício Hirata, um grande privilégio tê-lo aqui conosco. Aliás, eu gostaria até de estender o convite, que você venha mais vezes, trazendo aí temas atuais e que fazem diferença na vida das pessoas. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Eu espero que... Eu não consigo atender todo mundo, né? Infelizmente, a gente não consegue, mas espero que quem assista um pouquinho dessa entrevista aproveite, né, discuta com o seu médico e espero que tenha te ajudado um pouquinho. Ok, obrigada. Obrigado a você.